A paz do Senhor, mulheres de Deus que amam o conhecimento que vem do alto, que amam a sabedoria divina e que têm acompanhado a leitura do livro Invisível, o dom de permanecer escondido em um mundo que ama ser notado, que é da autora Sarah Hargett, pela editora Impacto. Tudo bem com vocês? Sábado devia ter mandado o último áudio da semana passada, mas tive um imprevisto aqui e não consegui enviar. De toda forma, estou aqui a postos para enviar o primeiro áudio dessa semana, que finaliza o capítulo 12 do nosso livro e nos deixando então com o último capítulo, que será o capítulo 13, finalizando a nossa jornada de conhecimento. Sem mais demora, quero passar a leitura da vez, espero que estejam todas prontas aí do outro lado para receber nessa reta final do nosso livro incrível que tanto tem nos ensinado. Vamos lá? Então vamos lá. Não precisamos esforçar-nos para amadurecer em rugas e cabelos grisalhos, mas o nosso coração não amadurece automaticamente em Deus. É preciso desejar mais e mais de Deus. Paulo orou por essa maior e mais plena experiência no Senhor. Oro para que assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Efésios 3, do 17 ao 19. Existe uma plenitude maior para os que já dedicaram a vida a seguir Jesus, uma plenitude que vem de criar raízes cada vez mais profundas nele. O amor divino é algo que a mente humana não tem como compreender inteiramente. A oração, conversar com Deus, é o meio de aprofundar raízes naquilo que é real e que durará para sempre. A oração combate a existência impalpável de uma vida firmada somente no que os outros podem ver e que acaba logo depois de ser exibida. A oração ancora nosso coração no misterioso e invisível Deus a quem dizemos: saber quem és, Senhor, é mais importante do que o que vejo diante de mim e do que o que os outros veem em mim. Ninguém a não ser Deus vê inteiramente a gloriosa interação que produz crescimento profundo e sustentável. A oração nos liga à mais verdadeira realidade, aquela que nunca mudará, a dele. Publiquei minha história em um jornal há alguns anos e adentrei um mundo de métricas completamente novas. Derramei meu sangue naquelas páginas e descobri que era possível medir meu impacto ou a falta dele. Se quisesse, eu poderia comparar as vendas do meu livro com as de qualquer outro autor a qualquer momento do dia. Com mais alguns cliques, seria possível contar todas as resenhas à medida que chegassem. Poderia ler as palavras dos que haviam amado o livro e a dos que tinham outras opiniões. Poderia clicar nas tags, imagens e nos comentários das mídias sociais para analisar detalhadamente o que as pessoas estavam dizendo sobre o que saiu do meu coração. E por qualquer uma daquelas métricas, meu livro não seria nada além daquilo, o que eu podia ver e medir com os olhos. Mas eu queria outra medida. Queria dar à luz àquele livro com minha mão nervosa segurando a do Senhor, apoiando-me mais no que eu não podia ver do que naquilo que podia. Então fiz orações que ninguém além de Deus e eu, e às vezes Nate, poderíamos ouvir. Fiz orações loucas por aquele livro ainda bebê, de maneira muito parecida com a que orei pelos meus bebês quando ainda estavam em Uganda, que foi quando aprendi que orações são o melhor jeito de se montar álbuns de bebê. Essas conversas com Deus passaram a ser mais importantes do que suas respostas. Eu sabia que Ele era capaz de responder e também estava começando a confiar o suficiente em sua liderança para saber que, quando Deus não respondia, estava tudo bem também. Acima de tudo, eu queria sonhar com Ele, seus sonhos, seu jeito. Queria sonhos maiores do que eu poderia imaginar apenas olhando ao redor. Queria simplesmente conversar com Ele sobre a coisa toda. Queria conversar com Ele sobre os olhos que poderiam ler as páginas e as pessoas que emprestariam cópias surradas aos amigos. Queria derramar meus medos diante dele e ouvir sua resposta carinhosa, descobrir seu lado gentil em sua palavra e fixá-lo cuidadosamente em cada um dos meus nervos enlouquecidos. Queria pedir-lhe grandes coisas e orar pelas coisas pequeninas, os detalhes da capa, o desenho e o tipo da letra. E queria alinhar-me com ele, conhecer seu coração, seus pensamentos, seus sonhos para aquele livro. É isso que fazemos com um melhor amigo, um pai ou um treinador dedicado. Deus era isso tudo e muito mais para mim. Eu queria conhecer toda a natureza divina em oração e não apenas ler sobre ela nas palavras do seu livro. Queria vê-la brotar em toda a minha própria história. Foi isso que eu fiz e foi o que ele fez.
Eu orava, chorava, falava, derramava-me e me preocupava em voz alta na presença do Senhor. E ele piscava, exatamente como meu pai no sonho. Deus piscava. Ele respondia de maneiras que eu não teria enxergado se não tivesse orado a respeito delas antes. A oração me deu condições de notar o Senhor. Algumas daquelas conversas internas com Deus ocorriam enquanto por fora eu enfrentava olhares críticos, olhares que me faziam querer desistir e nunca mais escrever mais uma palavra sequer, porque doía demais correr aqueles riscos criativos. Mas o que me fazia prosseguir era a existência daquele segundo roteiro, o mais importante. O primeiro poderia ser: Sara publicou um livro, salpicado de fotos de capa bonitas e de histórias sobre como pessoas haviam sido tocadas pelo texto. Porém, o segundo roteiro tem um título que não posso compartilhar nem mesmo aqui, ou talvez perca sua importância e beleza. E a maior parte das imagens que atravessam minha mente ao escrever sobre ele precisa continuar apenas entre mim e Deus. Eu precisava do segundo roteiro para ser capaz de deixar o primeiro. A piscadela de Deus vem quando cremos que Ele é capaz de entrar carinhosa e sabiamente em nossa história. Vem quando cremos que Ele quer entrelaçar sua história com a nossa e nos contar nossa própria história do jeito dele. Oração é isso? É ir até Deus, abrir sua palavra, esperar seu sussurro e conversar com Ele, sabendo que há uma miríade de facetas divinas a ser explorada. Oração é penetrar profundamente no solo de Deus e esperar ser alimentado de maneiras praticamente imperceptíveis a olhos humanos. Deus nos fez em segredo, crescemos em segredo, mas esse espaço secreto não é um vazio. Ele está no secreto conosco, e é ali que crescemos e nos aprofundamos. Pouco tempo depois de ter começado a trabalhar com o Ministério de Adolescentes em tempo integral, logo após terminar a faculdade, fiz minha primeira pregação do Evangelho em uma cidade nova para um auditório cheio de adolescentes suados, vindo da cidade toda. Enquanto eu falava, a maior parte daqueles 200 jovens olhava sem expressão para mim, olhava desatentos ao redor ou flertava com quem estava por perto. Apenas uns poucos pareciam estar prestando atenção. Fui honesta, apaixonada e tive a impressão de ter passado praticamente despercebida. Ainda consigo sentir o peso no estômago enquanto carregava o projetor de volta para o nosso escritório ao final do evento. Passei o caminho até o escritório analisando minha palestra de 12 minutos de 12 ângulos diferentes. Eu sabia que havia fracassado. Semanas depois eu ainda ficava vermelha ao pensar sobre aquilo. Nunca mais, prometi. Trabalharia 10 vezes mais da próxima vez para garantir que não faria mais nada estúpido ou perderia tempo repetindo palavras que não seriam recebidas. Aquela palestra foi sobre mim e não o conteúdo da mensagem. Eu não havia parado para pensar, aos 22 anos de idade, que o poder de Deus e não minhas palavras seria capaz de transformar um coração, ou que os frutos viriam se eu esperasse no Senhor, ao invés de confiar em minha oratória perfeita. Então, trabalhei duro para aperfeiçoar minha palestra, porque não queria mais sentir a vergonha da vulnerabilidade. Não me passara pela cabeça que Deus usa coisas tolas para fazer seu nome conhecido. Eu só queria não me sentir tola nunca mais. 15 anos mais tarde, estava fazendo outra palestra. O tema era a paixão de buscar a Deus em meio à vida familiar. Já havia falado em público muitas vezes àquela altura, sem ter me livrado completamente do medo de terminar uma preleção e saber que havia falhado. Havia orado por semanas durante aquela conferência, pedindo a Deus que me livrasse do medo de falhar, do medo de dizer algo errado ou errar sua direção e acabar passando vergonha. Muito tempo já se passara desde meus 22 anos, mas ainda existia aquele medo arraigado enquanto me preparava. Depois da palestra, desci do palco, conversei com algumas pessoas e voltei para o carro com o Nate. Eu me sentia cada vez mais atraída pela invisibilidade após a intensa exposição relacionada à publicação do meu livro. Queria voltar àquelas conversas secretas com Deus. Queria viver oculta, não obstante o quanto minhas aparições públicas e o livro me expusessem. Ao entrar no carro com Nate, naquela tarde nublada, os meus pensamentos começaram a voltar-se para a vergonha. Contudo, ao invés de permitir que eles me direcionassem, perguntei a Deus: o que o Senhor achou? E a frase que me veio ao espírito foi: aquilo foi sobre nós. Deus me disse o que eu já sabia, mas precisava ouvir outra vez. Minha história com o Senhor é a história mais significativa. Seus olhos sobre mim e sobre os detalhes de minha vida são a fonte de onde me vem tudo mais. Seja dobrando roupas ou falando em um palco, minha interação com Deus sempre tem a ver com buscá-lo e ser buscada vez após vez. Todo o resto é supérfluo. A oração, essa interação interna com Deus, é onde tudo acontece. Abaixo do nível do solo, criando raízes mais profundas nele e, finalmente, chegando à maturidade.
Para continuar estudando, leia Salmo 25:14, Salmo 81:7, Salmo 139, Ezequiel 36, do 26 ao 27, Mateus 6, do 4 ao 6, Mateus 18:3, João 15, do 1 ao 7, 1 Coríntios 1, 27 ao 29, 1 Coríntios 2, 9, Efésios 3, do 16 ao 21, Hebreus 5, do 12 ao 14 e Hebreus 6, versículos 19 a 20. Capítulo 13, o caminho escondido, sendo amigo de Deus. Onde quer que este evangelho for anunciado em todo o mundo, também o que ela fez será contado em sua memória. Mateus 26:13. A escuridão do céu na véspera de Natal contrastava com as ruas brilhantemente iluminadas. Fileiras de luzes multicoloridas, bonecos de neve infláveis e Marias e Josés de pele clara iluminavam a noite. Era o primeiro Natal nos Estados Unidos para Lily Hope e parte de mim queria segurá-las dentro de casa, manter seus olhos inocentemente fixos no nascimento milagroso, nos pastores e no maior presente que o mundo já recebeu, Deus em forma de homem. Fomos ao culto de Natal e a respiração delas embaçava os vidros do carro enquanto olhavam para os Papais Noel de plástico, luminárias e gelo de LED do lado de fora. Que eu me lembre, aquele foi o primeiro culto de Natal em que as crianças foram convidadas a ir à frente durante a celebração. As minhas não estavam preparadas. Coisas que seriam corriqueiras para outras crianças poderiam afetar seriamente crianças como as minhas, cuja vida já havia sido profundamente afetada. Todos os meus filhos foram à frente, exceto um, e se juntaram a centenas de outras crianças, muitas das quais pareciam nervosas ao encarar a multidão, e os pais que batiam fotos sem parar e diziam "sorria" aos pequeninos. Havia um pai barulhento lá na frente, liderando as crianças e ajudando-as com perguntas enquanto contavam a história da natividade. Mãos se erguiam antes mesmo que a pergunta seguinte fosse feita. As crianças estavam prontas e ansiosas. Cada uma delas queria ser ouvida. Aquele pai encerrou com uma última pergunta. "Vamos lá, e o que foi que os anjos disseram?" E minha filha, que havia erguido a mão para responder a pergunta, juntamente com muitas outras crianças entusiasmadas para participar, finalmente foi escolhida. O pai apontou para ela, para minha garotinha, que chegara havia poucos meses e que ainda fazia mais mímica do que falava. Eu ainda não estava certa de que ela entendia que os bonecos de neve de plástico não faziam parte da história que estava sendo contada sobre aquele primeiro Natal. Ela respondeu confiante, recitando versículos que, por coincidência, havíamos memorizado nos últimos tempos, as únicas frases completas que ela tinha na memória. O anjo, porém, lhes disse: "Não temais. Eis, aqui vos trago boa nova de grande alegria, que o será para todo o povo. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo o Senhor." Lucas 2, 10, 11. A igreja, cheia de pais, avós e amigos, irrompeu em aplausos. Minha garotinha estava explodindo de orgulho. Ela havia conseguido. Não sabia bem o que exatamente, mas tinha conseguido. Ela correu para os meus braços e eu chorei. Não chorei como a mamãe orgulhosa cuja filha havia dado a resposta certa. Aquilo não tinha a ver com sua excelente memória ou com o fato de que estávamos ensinando-lhe as escrituras em casa. Ninguém além de nós sabia onde aquela menininha havia feito suas refeições apenas um ano atrás, ou talvez nem tenha tido muitas dessas refeições. Não eram próximos o suficiente para ver que ainda tinha barro africano sob minhas unhas por causa do verão que havíamos passado desbravando a montanha de papelada a fim de trazê-la para casa. Não tinham como saber, nem precisavam saber. Pelo menos, não naquele momento. Mas os 30 segundos entre o começo dos aplausos e o momento em que ela chegou aos meus braços foram segundos santos. Pelas palavras de minha filha naquela noite, Deus alcançou o lugar mais profundo no meu ser e disse: "Eu estou vendo você."